como funciona a desobstrução técnica de tubulações com o hidrojato e quais os erros as empresas cometem nesse processo. Então, um dos erros, que acaba acontecendo é a avaliação de diâmetro, material e tipo de obstrução. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender qual é o diâmetro da tubulação, porque o hidrojato ele tem vários acessórios. Você pode utilizar uma pistola, pode utilizar uma conexão que ela vai empurrar essa mangueira do hidrojato por dentro da tubulação. Você pode trabalhar com pressões acima de 10.000 PSI, acima de 20.000 PSI. Então, ele é um conjunto onde ele tem várias variações. Precisa, no primeiro momento, fazer esses ajustes e entender qual é o tipo de diâmetro que você vai trabalhar, qual é o tipo de contaminação que vai ter nesse material que a gente vai limpar, nessa superfície onde vai ter que atuar, para limpar. Então isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é com relação à definição correta da pressão e do bico que a gente vai utilizar. Então a pressão ela tá ligada, ao controle que a gente vai ter ali com relação ao equipamento. Ele tem uma variação, por exemplo, o nosso equipamento de hidrojato ele consegue trabalhar de 10.000 a 40.000 PSI. Então é um range muito grande. Então não quer dizer que eu vou chegar sempre em qualquer tipo de limpeza e vou trabalhar 40.000 PSI. Então eu preciso entender qual é o tipo de limpeza que eu vou fazer, qual é o tipo de bico que eu vou utilizar, tanto se vai ser numa mangueira ou se vai ser com uma pistola, e aí sim eu fazer essa programação e fazer o processo de uma forma mais correta. Em alguns casos, até específico, a gente precisa usar mais de um bico e mais de um tipo de mangueira. Então a gente talvez até comece com um tipo de conexão e ao passar do tempo a gente vai trocando, porque a obstrução ela vai diminuindo ou vai mudando e a gente vai atuando, fazendo essas alterações aí até que a gente consiga atender o que a gente quer chegar, o ponto final ali para poder remover toda a incrustação e toda a limpeza da forma mecânica como deve ser com o hidrojato, por exemplo. Então, resumindo, com relação a esse tópico, a gente falar sobre uma avaliação técnica é o primeiro ponto para a gente poder entender e mapear todos os pontos que a gente vai ter que utilizar. Quais os equipamentos, quantas pessoas são necessárias, quais são as intervenções que a gente precisa fazer, quais são os pontos de acesso que a gente precisa ter para poder fazer essa limpeza, quais são as utilidades que a gente tem que ter lá no campo, por exemplo, porque o hidrojato ele trabalha em alguns casos com ar comprimido e também água, então a gente precisa ter água e ar comprimido, precisa ter combustível para alimentar ele, se no caso ele for a diesel, por exemplo. Então toda essa avaliação técnica que ela vai conseguir realmente definir a forma que a gente deve trabalhar. Então simplesmente pegar um hidrojato e levar sem ter uma avaliação técnica, sem ter um levantamento qual a melhor forma de atuar ali no campo é algo que acaba podendo colocar até em risco as pessoas, porque como a gente está falando o hidrojato é um equipamento de ultra alta pressão ou de alta pressão, pode estar machucando até uma pessoa por conta de um mau uso dele. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para ver mais conteúdos como esse.